Que Jesus seja conosco em mais essa oportunidade de estudos. Não podendo estar presencialmente na casa espírita, utilizamos a tecnologia para nos mantermos unidos. Os amigos espirituais, com certeza mais adaptados do que nós aos recursos disponíveis, conseguem vincular todos os participantes desta reunião para que cada um seja um elo nesta corrente de boas vibrações que estamos formando. Nosso tema de hoje refere-se aos prodígios dos falsos profetas. Para falarmos de falsos profetas, vamos relembrar o significado da palavra profeta. No dicionário nós encontramos assim: substantivo masculino, religião, significado 1, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Significado 2, pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente, adivinho. Significado 3, indivíduo que prevê acontecimentos futuros por dedução ou intuição. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que trata do assunto, no item 4, nós encontramos a seguinte definição: diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, aqui, o significado se torna um pouquinho mais abrangente, porque, sendo assim, um homem pode ser profeta sem fazer predições, ou seja, sem fazer adivinhações do futuro. Será profeta por fazer revelações das coisas que estão por vir. Aqui temos uma passagem do Evangelho, onde observamos a palavra de Jesus alertando sobre a vinda de falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Está registrado por Mateus e por Marcos.
Então, Jesus nos alerta para que fiquemos atentos. Então, ele estabelece que existem profetas e existem falsos profetas. Jesus coloca todos os verbos no futuro: levantar-se-ão, seduzirão, abundará, esfriará, salvará. Ele coloca o futuro, mas não estabelece até onde vai esse futuro. Convém refletirmos também a respeito dessa questão. E os prodígios que os falsos profetas realizariam? O que seria? Ainda no item 5 do capítulo 21, nós temos a seguinte definição. Na acepção teológica, ou seja, nas coisas de Deus, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. As leis da natureza são obra de Deus. Ele as criou. E estando esses prodígios e milagres fora das leis da natureza, significa que quem realizou infringiu a lei. E é exatamente nesse ponto que está a revelação do suposto poder, o poder de derrogar a lei. Será que mais alguém, além de Deus, teria esse poder? Sem dúvida, Deus poderia derrogar essas leis, se assim o quisesse. Mas nos diz a lógica e o bom senso que não o faz. Sendo perfeitas essas leis, não é necessário o afastamento delas para que este ou aquele fenômeno se realize. Tudo o que se faz necessário que aconteça em determinadas circunstâncias, em determinada época, em determinado espaço físico do universo, já se acha incluído nessas leis da natureza criadas por Deus. Por isso, ele não precisa derrogá-las em momento algum. Temos mais um trechinho que diz assim: para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Aprendemos com a doutrina espírita, mais especialmente no livro A Gênese, que o sobrenatural, em verdade, pode ser o natural desconhecido. Ou seja, como podemos classificar um fato como milagre, como sobrenatural, como fora das leis da natureza, se ainda não conhecemos todas essas leis? Quando o homem não sabia como ocorria a chuva era sobrenatural. Quando o homem não sabia que a terra gira para produzir os dias e as noites, o fenômeno dos dias e das noites
era sobrenatural, era um milagre. Assim, à medida que a ciência evolui, os milagres vão diminuindo. Conforme o homem vai aprendendo sobre a dinâmica da natureza, vai deixando de classificar como milagres fatos perfeitamente explicáveis por leis naturais. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. A imperfeição moral dos homens faz com que eles usem a sabedoria ou a pseudo-sabedoria para dominar o seu semelhante. Está registrado que em todos os tempos isso se dá. Se é em todos os tempos, então é também no nosso tempo. Temos esses falsos profetas na atualidade? E onde é que eles estarão? Onde podemos atualmente encontrar falsos profetas? Na religião, na política, entre as várias profissões, nas relações sociais, em família. Quando pensamos em falsos profetas na religião, logo os imaginamos nas religiões dos outros. Mas eles estão em toda parte. No Espiritismo, também temos profetas. E ainda temos duas possibilidades: tê-los encarnados, ou seja, os homens, e entre os desencarnados, os espíritos que se comunicam conosco através da mediunidade. Ainda falando de falsos profetas nas várias religiões, vale a gente destacar que não é porque uma religião pensa diferente da outra que aquele que revela suas ideias religiosas é um falso profeta. Pode ser somente alguém que pensa diferente de você. Alguém que é adepto de outras ideias religiosas que não são as suas. Só poderemos classificar alguém de falso profeta dentro de uma religião quando ele faz uso de informações, se passa por missionário, faz profecias com o objetivo de ludibriar, de tirar proveito para si próprio. Sejam esses proveitos financeiros ou simplesmente de destaque social, de ser reverenciado pelos outros. E os falsos profetas na política? Talvez esse seja o lugar em que vamos visualizar com mais facilidade, né? Quais seriam esses falsos profetas? Aqueles que fazem promessas, já sabendo que não poderão cumprir.
aqueles que entram para a política pensando em si mesmos e não pensando no bem da comunidade, mas procuram se passar por idealistas. Alguns deles representam muito mal. E nós caímos nas ciladas por desaviso. Quantos nunca sequer passaram perto de uma associação de moradores e depois, sem conhecimento nenhum de como cuidar da vida do povo, da nação, do país, do bairro, entram para a política? Então, os discursos vazios, as promessas mirabolantes, que de antemão já sabem que não vão cumprir, transforma muitos dos políticos em falsos profetas. Nas atividades profissionais, nas relações sociais em geral, temos muitas situações onde se vive de aparências, vendendo para os outros um poder baseado na hipocrisia. São situações de falsos profetas que vivemos. Vamos agora olhar mais exclusivamente para o nosso próprio umbigo. E nós somos falsos profetas em algumas situações? Tem uma situação bem evidente. É a situação das mídias sociais, principalmente o WhatsApp. Nós vivemos repassando informações sem checar se elas são verdadeiras. Independente do teor, passar mentiras para frente não é uma boa opção. Talvez nessa situação tenhamos sido muitas vezes falsos profetas por tabela, por não analisarmos o que estamos recebendo e que estamos repassando. Houve um tempo, logo depois do início da pandemia, que circulou uma mensagem, uma carta psicografada, falando do fim da pandemia. Oferecia até uma data, 17 de maio. Então hoje eu ela está em áudio, eu ouvi essa carta de novo, alguns trechos, e aproveitei para observar aquela parte das visualizações. E assustadoramente tinha mais de 2.000 mãozinhas apontando para baixo. Protesto. Fiquei feliz com a mãozinha apontando para baixo. Resolvi ler os comentários. A maioria dos comentários estava assim, de agradecimento, de felicidade por ter ouvido aquela mensagem. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, eles não dão data nenhuma para nós. Eles não usam muito pronomes em primeira pessoa, eu, meu. E se a gente for observar o texto com bastante calma, a gente vai ver um destaque pessoal, ainda que sutil. Então, quando a gente tem uma mensagem para avaliar, não precisa que ela seja 100% ruim para a gente não repassar. Às vezes, tem várias coisas boas, mas aí lembrando aquela dica de Kardec, que eu acho que está no Livro dos Médiuns,
que é melhor a gente perder 9 verdades do que aceitar uma mentira. Se de 10 preposições, 10 proposições, 9 estão certas e uma está errada, vamos abandonar todas para não fazermos esse papel, porque pode ser uma contribuição destrutiva. E agora que estamos vivendo essa situação grave, nós nos tornamos mais vulneráveis e corremos atrás daquilo que nos traga algum alento. Em função disso, ficamos muito mais receptivos. Tudo que pareça uma solução que vai acalmar o nosso coração, a gente não pensa muito antes de aceitar como verdade. Uma amiga me mandou um áudio que ela recebeu de uma casa espírita, que não é uma casa espírita totalmente doutrinária, segundo Kardec, mas é uma casa bem famosa. O áudio falava de uma mensagem mediúnica do Dr. Bezerra de Menezes, mandando todas as pessoas que ouvissem aquela mensagem e tivessem fé, colocar um esparadrapo no braço, na altura das vacinas, porque todos que fizessem isso receberiam uma imunização espiritual. Tinha o horário de 1 da manhã até 1 da tarde do dia seguinte. Para as crianças também. Então, tudo detalhado. E a pessoa que repassa, a gente percebe que ela está assim, necessitada de ter uma esperança. E por que o Dr. Bezerra de Menezes faria isso? Não parece uma coisa muito lógica. Por que salvar algumas pessoas? Como foi feita essa escolha de passagem dessa informação do esparadrapo? Então, nós temos que ficar atentos, porque quando chega uma mensagem assim, não significa que nenhum espírito tenha dito. Pode ser uma mensagem mediúnica. Mas no plano espiritual, como entre os homens encarnados, existem todos os tipos de personalidade, todos os estágios de evolução. Então, nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Qual é a dica da doutrina espírita? Submeter tudo ao crivo da razão. Então, vamos deixar o nosso dedinho bem calmo para conseguirmos controlar e não sair disseminando informações sem pertinência. O estudo desse capítulo prosseguirá. Ainda temos vários itens para as próximas semanas, que vão aprofundar as ideias levantadas aqui no nosso encontro de hoje, né? E para finalizar, vamos lembrar que para identificarmos o verdadeiro profeta, não devemos focalizar os prodígios, porque os prodígios podem ser resultado de conhecimento que esteja ao alcance de todos. Então, nosso foco deve ser sempre os caracteres morais. Muita paz a todos.